A palavra, Lucas capítulo 10, do 25 ao 37, parábola muito conhecida de Jesus, o bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do 25 ao 37. Aqueles que puderem ficar de pé, por favor. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo ou azeite e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado pelo presente, Senhor, de estarmos aqui vivos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela congregação que o Senhor nos colocou, nos enviou até aqui, este lugar, para que nós pudéssemos adorar, engrandecer e exaltar o teu nome. A tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é nova a cada manhã, a cada vez que nós lemos, a cada vez que nós meditamos, o teu Santo Espírito nos leva a outros caminhos na meditação. Que hoje, ó Deus, nós possamos ver isso também de uma forma especial. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender, e não somente, mas praticar a tua palavra. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti. Amém? A igreja pode se assentar. Quando eu pensei nas mensagens de domingo, me veio à mente as parábolas de Jesus. Por quê? Nas parábolas ele demonstrou muitas coisas que ele não falou, por exemplo, no Sermão do Monte. Então, quando ele conta essas histórias, essas parábolas, ele quis mostrar, na verdade, como nós, seus seguidores, temos que agir em relação às circunstâncias da vida, as coisas que acontecem conosco, o nosso dia a dia. Isso daqui é dia a dia. Apesar de que a pergunta
foi em relação à vida eterna, mas nas parábolas ele nos dá exemplos de como nós temos que viver diante das circunstâncias. Esse é um ponto. O outro ponto que eu quero meditar com vocês nessa introdução é sobre a religiosidade. Quando Jesus veio, e o apóstolo Paulo bem escreveu aos Gálatas capítulo 4, verso 4, ele veio no tempo certo. E eu já falei algumas oportunidades aqui, que ele veio no tempo em que as coisas eram diferentes daquelas que nós vivemos hoje. Mas ele viveu com seres humanos, com os medos, com os problemas, com a maneira de cada um ser. E ele veio no seio de um povo, judeus. E quando nós olhamos para a história de Israel e vemos Deus chamando Abraão, se você lê o livro do Gênesis, vem até capítulo 1, 2, 3, chega no capítulo 12, Deus chama Abraão, e às vezes você nós numa leitura assim, passando por cima, passando os olhos, nós não enxergamos algumas coisas importantes, mas o que nós vemos ali, que Deus escolhe pessoas. Deus escolheu Israel como povo, Deus escolheu Abraão. Nós podemos entender os motivos ou não, mas Deus ele faz as suas escolhas. Deus elege, ele elegeu um povo a partir de Abraão. E nós olhando para Jesus, entendemos que ele elegeu também um povo, elegeu a sua igreja. Então nós temos duas eleições no Antigo Testamento: a eleição de Israel e a eleição de um povo que se chama igreja. Amém. Isso tem que ficar claro em nossa mente. Contudo, essa eleição não significa que todos aqueles que pertencem a essa eleição como conceito entrarão no reino dos céus. É complicado isso? Nem todos aqueles que estão no bojo da eleição entrarão no reino dos céus. Por que eu digo isso? Porque por várias vezes ele apontou para os fariseus, para os religiosos, dizendo que eles estavam impedindo que as pessoas entrassem no reino, e eles também não estavam entrando. O que se chama isso? Podemos dar vários nomes, mas uma questão importante que nós temos que meditar é sobre essa tal religiosidade. Esse pensamento maligno que nasceu no coração de alguns homens. E eu falo isso na história, o tempo todo. Independentemente do momento que nós estamos vivendo, nós vivemos hoje esse mesmo conceito de religiosidade, de separação, de achar que eu ou a minha comunidade, ou a igreja a qual eu pertenço, ou a sinagoga, ou se eu sou muçulmano, se eu pertenço a qualquer outra religião, essa mania, essa tendência que o homem tem de achar que Deus está somente ali. Deus está somente fazendo ali. Não, nessa eleição, Deus nos mostrou no Antigo Testamento que Ele alcançou outros povos, que Ele chamou também outros povos. Isso que os judeus não aceitavam, e isso que muitos cristãos não aceitam hoje. E eu vou falar disso mais para frente. Um outro ponto aqui, já entrando no texto. Quem é esse homem que faz uma pergunta? É um religioso, é um teólogo, é um intérprete da lei, é um escriba, um homem que ficava debruçado nas escrituras, fazendo compilações dos livros sagrados, dos rolos sagrados. Era um homem que entendia das letras, mas espiritualmente era cego. Era o intérprete da lei, um legista, como outras traduções trazem
a referência em relação a essa pessoa. Então, o que nos chama a atenção, irmãos? Que não basta apenas você estudar, não basta apenas você ser um perito na Bíblia, isso não basta. O que Jesus nos mostra com essa parábola é que nós temos que praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não basta você ser culto, não basta você ser sábio, não basta você debruçar nos livros dia e noite, noite e dia, se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de busca, de vontade de estar perto de Deus, não apenas da letra, mas do Espírito Santo do Senhor. Em Mateus, o Senhor diz assim: batei e abri-se-vos-á, buscai e vocês vão encontrar. E em Lucas, no finalzinho, Lucas acrescenta uma coisa. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e vocês vão encontrar. E no finalzinho Lucas diz assim: aqueles que pedirem o Espírito Santo, o Senhor enviará. Porque é Ele que nos convence. É o Espírito Santo que nos convence. Não adianta eu pregar, não adianta eu fazer apelos, não adianta eu ficar batendo numa tecla. Não adianta, se você não deixar o Espírito Santo de Deus agir. Eu não convenço ninguém. Nenhum pregador no mundo consegue convencer alguém pelas palavras. Somente o Espírito Santo de Deus que faz isso. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se o Espírito Santo não revelar, se o Espírito Santo não falar ao teu coração, eu vou pregar aqui 2, 3 horas e você vai sair do mesmo jeito. Uma outra questão aqui é a preocupação com a vida eterna. Não somente nesse contexto, mas em outros contextos da vida de Jesus, nós vemos aqui pessoas preocupadas com a vida eterna. E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Está lá no Antigo Testamento. Ele resumiu toda essa lei. Muito provavelmente esse homem o seguia. Não está na palavra, mas nós podemos supor que esse homem o seguia de longe. Como eu falei aqui em uma outra oportunidade, quantas pessoas seguem Jesus de longe? Parece que estão perto, parece que está sempre ali, né, aquele formato, aquele estereótipo de religiosidade, mas está seguindo Jesus de longe. Por quê? Porque não está andando como Ele mandou andar, não está agindo como Ele mandou que nós agíssemos. O significado da vida eterna, essa preocupação que todos nós temos. Eu ouço algumas palestras, né, de algumas pessoas do mundo corporativo, e quando se fala em eternidade, as pessoas fogem. As pessoas querem, não, vamos pula, vamos falar de outra coisa. Pula, não, eu não quero saber, porque nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para agora. Nós não queremos processo com Deus. Nós não queremos andar com Deus. Nós queremos as coisas para agora. Então, por que eu vou falar de vida eterna? Por que eu vou falar de vida após a morte? E durante esse mês aqui, Deus tem me levado a velórios. Eu tenho participado aí de muitos velórios. Para quem não sabe, o nosso pastor Salvador faleceu ontem. Acho que todos da igreja estão sabendo. E mais uma vez, junto com outros pastores, eu estava ali. E é um momento de reflexão, mas não somente ali. Não somente ali. É algo que nós temos que pensar todos os dias. E todos os dias eu penso sobre isso. Todos os dias eu penso sobre isso. O Espírito Santo nos leva a essa reflexão. E a pergunta desse homem é uma pergunta que todos fazem, que a maioria das pessoas fazem. O que é a vida eterna? O que significa a vida eterna? Como eu faço para herdar a vida eterna? Agora, a pergunta aqui, ela é estranha, porque quem herda alguma coisa, herda de alguém. E Jesus está falando que
o conceito aqui não é que tem regras. Não é que tem regras. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Você tem que amar. Você tem que reverenciar a Deus. Você tem que adorar ao único Deus que existe. E amar o próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus falou. Olha que simplicidade. Ame a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Jesus não estava falando nada a respeito de templo de Jerusalém, não estava falando nada a respeito de tradição judaica, porque aqui existia um orgulho nessa nação, assim como existe um orgulho em muitos lugares cristãos, um orgulho por pertencer a uma linha, a uma etnia, um orgulho de pertencer a determinada congregação. Isso não vai levar ninguém para a vida eterna. O Senhor não está preocupado com essas coisas, não está preocupado com tradição. O Senhor não está preocupado com aquilo que você pensa a respeito de quem é e quem não é, quem faz parte, quem não faz parte dessa eleição. Deus não está preocupado. O Senhor apenas nos manda a amá-lo, a reverenciá-lo, a adorá-lo. E semelhantemente a estes mandamentos, né, que na sua forma resumido em um só, todos esses conceitos de amar, reverenciar, adorar, e o próximo, o Senhor Jesus nos manda amar o próximo. Amar o próximo. E a pergunta é: o que você entende como vida eterna? Depois de algumas pessoas aqui que nós conhecemos, depois de tanto tempo, qual é o seu conceito de vida eterna? Você se preocupa com isso? Você está fazendo aquilo que Jesus está mandando? Porque aquilo que Ele falou está na lei. Está na lei. Nós estamos fazendo realmente o que esse homem está mandando? Queridos, como nós interpretamos as Escrituras? Como você interpreta as Escrituras? Nós temos que fazer o que ele fazia: debruçar, estudar, fazer isso, mas sem omitir a misericórdia, sem omitir a misericórdia e o amor, como o Senhor falou em Mateus capítulo 23. Vida eterna. Vida eterna. Desculpe aqui eu entrar nesse conceito, mas vida eterna não tem nada a ver com apelo, não tem nada a ver com a tradição. Quem quer aceitar Jesus? Jesus não falou para esse homem: aquele que me aceitar. Não. Em outra oportunidade ele falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Ninguém aceita Jesus. Ele não é um Deus pequeno que está num cantinho pedindo para alguém aceitar. Nós falamos isso aqui em alguns estudos. Então, essa agonia que eu vejo em alguns lugares, aquele apelo, enquanto não vier alguém, o culto não acaba. O que Jesus está falando aqui? Que isso daqui é um conceito de prática, é prática, e não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que revela isso. Então eu não posso aqui ficar fazendo apelo, quem quer aceitar Jesus? Não, as pessoas vêm e falam: eu quero confessar Jesus diante dos homens. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já fez o que tinha que ter feito. Então esse é o ponto que nós precisamos aprender. Não é bíblico. Algumas coisas que nós falamos, algumas tradições que nós temos, elas não são bíblicas, não estão na palavra de Deus. Por isso que eu estou falando de interpretação. Como nós interpretamos a palavra de Deus? Como nós interpretamos de acordo com o que você ouviu, de acordo com a tradição, ou você vai até o texto, ou você dorme em cima desse texto, você lê esse texto e estuda. É isso que eu estou chamando a atenção da igreja. Agora vamos lá para a parábola, né? Vamos para a parábola.
O que Jesus fez aqui, irmãos? A primeira questão aqui, antes de entrarmos propriamente aqui no texto. Uma coisa que muitas pessoas fazem. O texto diz que o homem quis se justificar. Ele quis se justificar. E a palavra do Senhor diz que é Deus quem nos justifica. Ele nos justifica. Ele olha para a minha vida, para a tua vida, e Ele vê em você um homem justo, uma mulher justa. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. O pastor falou aqui de igreja invisível. É esse sangue, essa igreja que o Senhor conhece, que é um conceito lá de Santo Agostinho do século IV, V. O conceito de igreja invisível o Senhor conhece. Os anjos, os demônios não vão tocar na tua vida se você é justificado por Deus. Se você é escolhido, como eu falei aqui no conceito de eleição, mas que vive os preceitos verdadeiramente daquilo que Jesus colocou na sua palavra. Então não adianta você fazer parte, você visitar uma congregação. O Senhor falou para os judeus: não adianta vocês terem o nome de filhos de Abraão se vocês não são verdadeiramente filhos de Deus. Então o nome cristão, o nome crente, o nome evangélico, o nome católico, isso não leva ninguém para a vida eterna. Você só faz parte de um conceito de eleição, mas a verdadeira igreja só o Senhor Deus conhece. Só o Senhor conhece. Justificar-se. Porque nós temos tantas justificativas. Nós não fazemos assim, nós não falamos assim com Deus. Às vezes o Senhor usa pessoas para falar conosco: olha, nós precisamos fazer isso, nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que congregar, nós temos que, porque isso vai ser um bem para a tua vida, isso vai ser bom para a tua vida, você vai se fortalecer. É na congregação, é na palavra, é na oração que Deus se revela, que Deus te fortalece, e a tua vida muda, os teus conceitos mudam. Mas as pessoas ficam com os seus olhos fechados, com seus ouvidos fechados, e o pregador pode falar, mas não entra na mente. Por quê? Porque o coração não está totalmente voltado para Deus. Não está, só está metade, às vezes nem a metade. E não consegue entender a palavra, porque não lê, porque não medita, porque não gosta da palavra. Essa é a verdade. Não gosta, não vê a hora do sermão terminar. Eu assistindo uma vez o Mr. Bean. Ele foi para a igreja, e eu vejo algumas pessoas como o Mr. Bean, sabe? Foi para a igreja, mas ele não sabia nem o que estava fazendo ali. Na hora de cantar, ele cantava errado. Na hora da palavra, ele começou a dormir na frente do pastor. Dormia, mas que dormia um sono profundo. Quantas pessoas estão assim, como o Mr. Bean? Dormindo um sono profundo, não entendendo o que Deus está falando, justificando-se. Ah, mas eu estou cansado, eu trabalhei demais, é isso e aquilo. Ah, mas a minha luta está muito grande. Ah, eu não. Ai, pastor, o que eu escuto de ai, pastor? O senhor não sabe, pastor. Até a hora que você me falar, eu não vou saber. Depois eu vou te ajudar em oração. Então essa justificação que é comum entre as pessoas. Vamos pensar agora. Por que Jesus contou essa história? Por quê? Diante de tudo aquilo que eu falei, algumas coisas. Vamos imaginar. Ele diz assim: um homem, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó. Há um conceito, eu gosto dessa palavra, né? Há um conceito judaico nos estudos que nós fizemos de arqueologia, que nenhum judeu ele fala: vou descer para Jerusalém. Não, sempre vou subir. Amém. Para Jerusalém.
Sempre eles vão subir para Jerusalém, nunca vão descer. Então aqui o homem saía de Jerusalém. Vamos imaginar aqui, fazer uma representação, que Jerusalém é chamada cidade do grande rei, onde Deus está. Para onde o rei Davi, uma das primeiras coisas que ele fez, levar a arca, a presença de Deus, para Jerusalém. O templo ainda não estava construído, mas ele pegou a arca e levou para Jerusalém. A presença de Deus em Jerusalém. Então, vamos imaginar que esse homem estava saindo. Vamos imaginar, não está dizendo, Jesus não está dizendo isso. Só estou aqui imaginando. Vamos imaginar que esse homem estava saindo da presença de Deus. Saindo da presença de Deus. E quando Jesus fala a respeito do sal, quando esse sal perde o sabor, ele só serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Então, vamos imaginar esse homem que saía de Jerusalém para Jericó. Jericó foi a primeira, é considerada a primeira cidade que existiu. É considerada a primeira cidade que existiu na antiguidade, ou uma das primeiras cidades. Cidade representa muitas coisas, representa o mundo. Então ele está saindo de Jerusalém, na presença de Deus, para Jericó, que simbolizava ali a cidade homem, o mundo. E o que aconteceu nesse caminho? Foi assaltado. Outro texto na palavra de Deus diz que ele ficou nu. Lá no grego diz que ele ficou despido. Tiraram todas as roupas dele, levaram todo o seu dinheiro, bateram nele. Às vezes eu ouço algumas pessoas, os saudosistas, falando: nossa, mas no meu tempo era bom, não tinha essas coisas que eu vejo agora. Como era bom o meu tempo, era o tempo do meu avô, do meu bisavô. Sempre existiu isso. Sempre existiu no período de Jesus. Essa questão que Jesus pegou aqui, ela é verídica, porque você analisando a história, é um caminho onde existiam sim salteadores, bandidos, eles pegavam as pessoas. E Jesus pegou isso para mostrar o quê? Que as coisas podem acontecer conosco. Nós estamos sujeitos a isso. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo escolhido, nós estamos sujeitos a sermos assaltados, os ladrões roubarem. Só que, como sempre nós falamos, tudo que acontece porque Deus permite. O Senhor determina, só vai até aqui. Algumas mães, alguns pais, algumas pessoas não entendem, mas por que foi tão novo? Porque ele tinha tanta vida pela frente, queridos. Deus é maravilhoso, Ele sabe o tempo certo, independentemente de como aconteceu, porque aí surge no nosso coração, no coração de muitas pessoas. Tá bom, obrigado. No coração de muitas pessoas uma revolta com Deus. As pessoas se decepcionam com Deus. Por que existe tanta miséria? Por que existe tanta injustiça? Por quê? Por que tantos os porquês? E as pessoas vão se revoltando com Deus. E o discurso, a palavra, a pregação já não faz mais sentido. Por que Deus me tirou isso? Por que Deus me tirou aquilo? Por que tal pessoa foi embora? Por quê? Por quê? O Senhor está falando, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Esse homem que estava saindo de Jerusalém para Jericó, ele diz assim: é um certo homem. Que homem significa? Significa que pode ser qualquer pessoa. Não, provavelmente era um judeu, um escolhido. Mas o que aconteceu com ele? O que pode acontecer comigo, infelizmente, porque Deus, Ele conhece o amanhã, Ele sabe os motivos. Quando nós falamos em tragédias grandes, problemas que acontecem com as nações, queridos, Deus está no controle da história. Deus está no controle. Então Ele permitiu que Hitler fizesse o que ele fez? Permitiu sim, não me pergunte por quê. Mas uma coisa eu sei: aqueles que herdarão a vida eterna já estão com seus nomes escritos no livro da vida. Já estão, independentemente de religião, de tudo aquilo que nós estamos falando agora. O Senhor escolhe pessoas, e os seus escolhidos respondem a esse chamado.
Seus escolhidos respondem. Você quer saber se você é escolhido por Deus? Você está entendendo a palavra? Você está praticando aquilo que Jesus, na íntegra? Não estou falando assim, algumas pessoas falam, não dá. Não dá para virar a face quando eu apanho de um lado e virar o outro. Não dá. Jesus falou isso literalmente? Falou literalmente. Ele apanhou. As pessoas que estavam com ele, os seus discípulos mentiam. Eles mentiam. Ele sabia. No nosso caminhar é um aprendizado. Você vai aprendendo a cada dia. É o caminhar com Jesus. Pedro, vamos pegar aqui o exemplo de Pedro. Jesus falou, quando você se converter, avisa os teus irmãos. Ora, ele estava andando com Jesus. É por isso que nós temos que ter paciência, até mesmo conosco. Quando você estiver no caminho, andando, cometendo erros, e o Espírito Santo de Deus te tocar, olha, não é assim. Ouça a voz do Senhor. E tente recomeçar. Olha, esse homem, nós estamos aqui fazendo essa simulação, essa analogia, pensando, ele estava saindo da presença de Deus, mas Jesus não estava aqui o condenando, não. E nós não podemos fazer isso. Então ele sai de Jerusalém. E quais são os personagens que Jesus usa aqui para afrontar essa religiosidade maligna, maldita, que estava matando as pessoas? Primeiro, ele usa a figura do sacerdote. O sacerdote, passando por aquele mesmo caminho, viu aquele homem e passou de largo. Estudando o Antigo Testamento, por várias vezes nós vamos ver Deus falando com os sacerdotes, Deus mostrando qual é a vontade dele. Se você ler Jeremias, Isaías, se você ler o profeta Oséias e outros textos da palavra de Deus, você vai entender que o que Deus cobra dos sacerdotes e do povo, de uma maneira geral, o que é? Eu quero justiça social. Eu quero que vocês se preocupem com aqueles que estão precisando, com os órfãos, simbolizando todos aqueles que precisam, os órfãos, as viúvas e as pessoas que batem a nossa porta, as pessoas que falam conosco. É esse conceito que Deus está falando com os sacerdotes por todo o Antigo Testamento. Os sacerdotes são aqueles que têm como objetivo levar o povo à adoração. O conceito de sacerdote também vai para o Novo Testamento. Está na figura dos pastores, dos bispos, daqueles a quem o Senhor chamou para liderar. É a liderança. O Senhor está apontando, o Senhor Jesus falou sobre a liderança, porque o Senhor não quer que nós, como eu disse no início, sejamos apenas cultos, sejamos apenas especialistas. Não, o Senhor quer que nós pratiquemos aquilo que está escrito. Então afrontou a classe sacerdotal. E aquele homem conhecia bem o sacerdote, ou os sacerdotes, porque no período de Jesus o templo ficava aberto 24 horas. Muitos sacerdotes fazendo sacrifícios ali, era algo assim, e Deus não se importava com aquilo, irmãos. Deus não se importa, porque a palavra do Senhor já no Antigo Testamento diz que Ele não quer sacrifício, mas Ele quer comunhão, Ele quer amor, Ele quer união. Ele não se importa com sacrifícios. E o que é o sacrifício? Por que alguém levava um animal para ser sacrificado? Por causa do pecado. Em algumas ocasiões, outras não. Era uma celebração, como uma apresentação, mas o simbolismo do sacrifício era perdão de pecados. E o Senhor já não queria mais aquilo. Em segundo lugar, passa o levita, que era da mesma classe. O levita e os sacerdotes faziam parte de uma mesma classe. Aqueles que cuidavam do templo. Eles cuidavam do templo desde Arão, desde o momento em que Deus separou Arão ali como sacerdote. Aqueles que estavam, vamos imaginar, sempre no templo. Tinham que ficar no templo. E o que Jesus está nos mostrando não tem que ser sempre assim. Nós temos que estar lá fora. O sacerdote,
tinha que estar lá fora, com as pessoas, pregando a palavra, sendo sal e sendo luz. Aleluia. E a terceira pessoa que ele usa aqui, o samaritano. Nós já falamos aqui sobre essa diferença, esse ódio que existia entre judeus e samaritanos. Com a destruição lá do Reino do Norte, vamos repetir isso, essa história rapidinho, para que vocês tenham consciência disso. Lá, depois de Salomão, o reino foi dividido. Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, com 10 tribos, Judá e Benjamim no Reino do Sul. E a partir daquele momento criou uma disputa, o lugar certo de adorar, quem verdadeiramente era filho de Deus, essas coisas bobas. E como eu falei agora, irmãos, Deus não está nem preocupado com isso. Deus não está preocupado com essas politicagens, com esses problemas de separação. Deus não, Ele está preocupado com a minha ação em relação às pessoas que estão ao meu redor, como eu ajo, como eu estou tratando as pessoas. Essa preocupação. Então essa rixa ela aconteceu por quê? Por causa de etnia. A Síria invadiu e muitos foram espalhados naquele momento. Muitos israelitas do norte foram espalhados, e os assírios, eles se misturavam ali, e trouxeram outros povos, e ali virou uma mistura, um sincretismo de etnias, e os judeus ficaram lá no sul, e eles, nesse período, começou essa disputa, e Jesus ele vem e quebra isso. Vocês querem rapidamente ver exemplos daquilo que eu falei de eleição, mas da ação de Deus no Antigo Testamento, e isso que Jesus quis mostrar no Novo Testamento? Prestem atenção em Paulo e Pedro. Como eu falei aqui sobre Pedro agora, era um homem religioso, mesmo andando com Jesus, assim como muitas pessoas, mesmo andando com Jesus, ele não entendeu o conceito de evangelho que Jesus estava pregando, não entendeu, até mesmo depois da sua morte. O Senhor tem que dar visões, ele estava num lugar, Deus deu visões a ele de um lençol, uma visão de um lençol que descia com vários animais que os judeus não comiam. E ele já rejeitando, não, eu não posso. E Deus fala, come. O que o Senhor estava falando para ele? Não se preocupe com essas coisas pequenas. Pregue a minha palavra, que esse evangelho chegue a outras pessoas. E o que Deus faz, irmãos? Deus chama Paulo, que tem um conceito amplo, que entendeu o significado do verdadeiro evangelho, e Deus usa esse homem para viajar na Europa toda, pregando a palavra, falando sobre comida, falando sobre religião. Um dia estava lá em Atenas, e ele aproveitou aquela situação e olhou para aquela cidade, não com ódio, mas ele teve dó, ele teve pena daquelas pessoas que estavam na ignorância, mas ele não falou isso, ele não desprezou. Existia um altar ali do Deus desconhecido, e um dia eu quero pregar em cima desse altar, que é uma palavra maravilhosa. Séculos antes daquele altar, daquele momento, né, que Paulo estava lá em Atenas, aconteceu uma praga na cidade de Atenas. E eles sacrificavam, buscaram outros deuses. E por quê? Porque a inocência das pessoas. As pessoas muitas vezes estão na inocência, e não cabe a nós, a você e eu que conhecemos o verdadeiro Deus, apontar, não, nós temos que amar, temos que falar com amor. E o que aconteceu? Um homem teve a brilhante ideia, por isso que eu digo, ação de Deus no tempo. O fator Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Não era judeu. Depois é uma outra história, mas vamos lá. Um homem teve a ideia: olha, nós já sacrificamos para todos os deuses que conhecemos, vamos erguer um altar ao Deus desconhecido. Vamos sacrificar ao Deus desconhecido, esse Deus que não tem nome. E foi isso que eles fizeram. Sacrificaram ao Deus desconhecido, e a praga cessou. E foi erguido ali um altar, sem nenhuma imagem, somente o altar ao Deus desconhecido. É o Deus que nós servimos.
é o Deus maravilhoso. A palavra do Senhor diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então o samaritano aqui, ele representa o estranho, o inimigo, aquele que jamais esse homem, esse religioso iria falar ou pensar nesse samaritano. E Jesus usa a figura do samaritano para falar com aquele homem, com aquele religioso. E o que esse samaritano faz? Aquilo que todos nós temos que fazer. Todos nós temos que fazer. Deixar de lado essa rixa. Eu não entro em determinados lugares. Eu não falo com determinadas pessoas. Por quê? Porque é isso, porque aquilo, você dá a sua justificativa. Jesus não é assim. Jesus não é assim. Se você pegar a tua palavra aí e voltar um pouquinho, no capítulo 9, a partir do verso 51 até o 56, Jesus, ele tinha que ir para Jerusalém e tinha que passar. O caminho talvez ficasse menor se ele passasse na aldeia dos samaritanos. E o que aconteceu? Os samaritanos não deixaram Jesus entrar. Por quê? Porque ele tinha um aspecto de quem ia para Jerusalém. Tinha o aspecto, tinha a aparência, ele tinha afeição, ele tinha um sorriso, ele tinha amor, ele tinha graça no olhar, ele tinha o aspecto de quem ia para Jerusalém. E eles falaram: aqui não vai entrar não. Sabe que os seus discípulos, hein? Aqueles que andaram com Jesus, por isso que nós temos que prestar atenção. Será que verdadeiramente estou convertido? Olham para Jesus e falam: Senhor, o Senhor quer que nós oremos para mandar fogo do céu, para queimar esses caboclos aí? Jesus fala a vocês: de que espírito vocês são? Quem são vocês? O Filho do Homem não veio para destruir, mas o Filho do Homem veio para salvar. Vamos parar de besteira, de rixa. Vamos parar, vamos olhar para Jesus. E aquele samaritano que fazia parte de um grupo. Por isso que eu estou falando: olha para a pessoa, não faz um pré-julgamento, olha para a pessoa. O Senhor tem te levado a falar, a pregar esse evangelho a pessoas. Não se importe, não fique em cima, não fique pregando religiosidade, mas fale sobre Jesus, pregue o verdadeiro evangelho. O samaritano olha para aquele homem e se compadece dele. E aqui tem a figura, duas coisas que ele faz. Ele pega azeite. O azeite, ele tinha a função de servir como remédio. Colocou azeite nas feridas, mas usou também o vinho. O vinho, nessa ocasião, naquela época, além de tudo aquilo que envolve o vinho, nas festas, nos casamentos, na cultura judaica, ele também tinha o efeito de desinfetar as feridas por causa do álcool. Então ele usou aqui dois símbolos maravilhosos para levantar aquele homem. O azeite, que simboliza a unção, que simboliza o Espírito Santo, sem falar nada, somente com seus atos. Somente com o ato. Ele não falou nada. Não falou nada de vida eterna, não falou nada de aceitar Jesus, não falou nada. Ele apenas pegou aquele azeite e colocou sobre as feridas. Pegou aquele vinho, que significa alegria, e estava ali naquele momento trazendo de volta a alegria àquele homem. Porque imagina você parado, jogado num canto, e ninguém, passam dois homens que deveriam fazer aquilo que o samaritano fez e não fez. E de repente estava ali um homem cuidando das feridas, trazendo de volta a alegria, trazendo de volta a unção, porque ele estava saindo da presença de Deus. Mas aquele homem pegou, colocou no seu animal. Se ele não tivesse animal, ele iria colocar nos seus ombros e levou até a hospedaria, que é um lugar que nós temos que pensar como igreja. Aqui tem que ser uma hospedaria. Aqui tem que ser uma hospedaria. A sua casa tem que ser uma hospedaria.
no teu viver, você tem que levar as pessoas até essa hospedaria, sem perguntar nada, apenas colocando azeite e o vinho nas feridas emocionais, em alguns momentos, tratando, cuidando. Esse é o maior exemplo que Jesus nos dá. E eu concluo dizendo: a fé sem obras, ela é morta. Tiago bem escreveu isso. Porém, o apóstolo Paulo escreveu que nós somos salvos pela graça. Pela graça nós somos salvos. Nós não sabemos quem são os salvos, porque é um dom de Deus, é Ele quem escolhe. Contudo, todo aquele que é salvo pela graça pratica boas obras. Consequentemente, automaticamente, se você é salvo pela graça, ame o teu próximo, pratique boas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Se você não fizer isso, você será apenas um religioso que conhece a palavra, mas não pratica. Que as palmas louvem ao Senhor.